Bolsistas Chevening, quem são, em que se formaram, o que fizeram durante as suas trajetórias, o que eles estudam hoje em dia? Essas e outras perguntas vocês descobrem hoje aqui no Direito no Exterior. Oi, pessoal, meu nome é Letícia Bittencourt, eu sou consultora e mentora de internacionalização de ensino e carreira, e no processo seletivo do Chevening de 2020, nós tivemos 46 brasileiros aprovados, e desse número, 18 foram os meus clientes. Esse número representa uma conquista muito grande para mim, por conta do privilégio que foi poder trabalhar de forma personalizada com cada um desses candidatos, que vem das mais variadas áreas de formação, e que confiaram em mim esse sonho e reconheceram a minha expertise dentro desse ramo de processos seletivos. E o resultado tá aí, né, gente? Os números não mentem, é muito gratificante saber da minha contribuição direta para essa realização. Então, eu resolvi chamar alguns dos meus clientes aprovados, já que não seria uma tarefa fácil gravar com 18 pessoas, para virem aqui no canal compartilhar com vocês detalhes da trajetória acadêmica, profissional e de preparação para esse processo que é tão competitivo e algumas vezes subestimados, que é o Chevening, a fim de inspirar e motivar vocês a fazerem o mesmo. E a lista completa dos meus clientes aprovados no ano de 2020 como curso de graduação e mestrado, vocês encontram aqui embaixo na descrição do vídeo, não deixem de conferir. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, não deixa de acessar o feed do canal, onde você encontra vários outros vídeos sobre os candidatos do Chevening que foram aprovados e que se prepararam comigo. E claro, não deixa de se inscrever para não perder as aulas gratuitas que eu disponibilizo aqui para poder te ajudar a conquistar esse sonho que é estudar no exterior. Agora, vamos então conversar com a Isadora e com a Marie, duas mulheres incríveis formadas em Direito e que estudam Tecnologia e Direitos Humanos, respectivamente, e que foram aprovadas na turma do Chevening em 2020 e 2021 e que hoje estão morando em Londres. Só uma dica, pega um caderninho e anota tudo que elas vão falar. Vamos lá. Oi, meninas. Primeiro eu queria agradecer por vocês terem topado vir aqui hoje conversar um pouquinho mais sobre a trajetória de vocês até então. Eu queria começar esse vídeo pedindo para vocês se apresentarem, falarem o nome de vocês, a idade, de onde vocês são no Brasil, o curso de graduação e de mestrado que vocês estão fazendo hoje. Então, a gente pode começar com a Isa? Olá, Letícia. Eu que agradeço o convite, a confiança e a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência e talvez ajudar os futuros candidatos e candidatas. E o meu nome é Isadora, eu sou de Belo Horizonte, tenho 25 anos e me formei em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, graças à consultoria, à sua ajuda e a toda essa parceria que a gente teve juntas, eu faço mestrado na Queen Mary em Tecnologia, Mídia e Telecomunicações. A minha linha de pesquisa, para quem tem interesse, é a inteligência artificial, acesso à justiça e como a tecnologia pode ser aplicada aos sistemas de justiça para melhorar o acesso da população e para garantir que os direitos sejam mais efetivos, que a prestação jurisdicional seja mais eficiente. Bom, basicamente isso que eu estudo. Ai, que legal, que legal. Um tema muito interessante, Isa. Obrigada. E, Maria, você pode se apresentar um pouquinho para a gente também? Queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui compartilhando experiência e de aprendendo também. Então, meu nome é Marie, eu tenho 29 anos. Eu me formei em Direito na UNO Chapecó, que é uma universidade comunitária do interior de Santa Catarina, em Chapecó. Aqui eu estou estudando agora Direitos Humanos, na Queen Mary também, que é a mesma universidade. O mesmo curso que eu fiz. Isso. É, o mesmo curso que você fez e é a mesma universidade da Isa. E a minha linha de pesquisa é no sentido de acesso à educação e como o direito pode estar servindo como instrumento para que mais pessoas acessem, de fato, a educação de qualidade e o quanto isso interfere, então, em direitos políticos que a gente usufrui. Muito legal, um tema muito pertinente, muito necessário, ainda mais nesse último ano, né, de pandemia, que a educação em diferentes níveis, né, básica, fundamental, ensino médio, ensino superior, foi afetada em praticamente todos os países do mundo. E muito legal, meninas. E para a gente poder, né, prosseguir aí na nossa conversa, eu queria começar perguntando, né, para a Isa, como que foi a sua trajetória durante a graduação em Direito? Você era uma aluna que não se engajou tanto, ou aí mais ou menos, né, vamos colocar assim,
médio nas atividades extracurriculares? Você era muito engajada? Quais tipos, né, de manifestações acadêmicas que você teve? Bom, eu acho que cada trajetória é única e não quer dizer que por eu ter feito as coisas que eu fiz, eu consegui a bolsa. Acho que isso tudo é um conjunto, mas conjunto. No meu caso, eu sempre fui muito engajada em atividades extracurriculares e em projetos que iam além da sala de aula. E isso não era nem um objetivo estratégico inicialmente, mas era mais uma característica minha de aprender com experiência. Então, eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito na prática, eu gostava de ver as coisas acontecendo, e por essa razão, até mesmo pelo curso do Direito ser muito teórico no início, eu sempre busquei essas atividades que tivessem algum cunho prático, para me engajar, para me interessar mais até mesmo pelo curso. Então, desde o início da faculdade, eu participei dos processos seletivos de monitoria e fui monitora, acho que por 2 anos, de 3 disciplinas diferentes. Também eu participei e organizei eventos dentro da faculdade, tanto congressos quanto competições mesmo. Eu organizei uma competição de processo civil, que é a área que eu gosto, aqui em Minas Gerais, que eu tô aqui, voltando para Londres amanhã. Mas, bom, organizei eventos acadêmicos. Eu também, paralelamente a essa organização de eventos, monitoria, eu também participei de projetos de extensão, também fiz estágio junto com esse contexto. Publiquei artigos também, em coautoria com professores que eu me relacionava tanto nesses projetos de extensão quanto nos grupos de estudos. Esqueci de falar, grupos de estudos também participei. Participei de grupos de estudos de processo civil, direito empresarial. Então, eu sempre navegava por essas áreas do conhecimento diferentes para também agregar. Não ficava só focada em uma área específica. Também fiz voluntariado na graduação. Eu tive uma experiência, assim como a Maria era a chefe da ESEC, mas eu só participei como voluntária. Eu fui para o México, fiquei, acho que cerca de 2 meses, ou quase 2 meses lá, numa escola comunitária ensinando inglês para criança e adolescente. Foi uma experiência maravilhosa e que me agregou muito profissionalmente, né? Porque eu estava numa posição de liderança, de professora, mas principalmente pessoalmente. Acho que não diria que só isso seria um diferencial que todo mundo deveria fazer, mas eu acho que o que a experiência te traz, muito além de eventual peso numa candidatura, vale a pena por si só. Eu acho que foi um resumo assim, das minhas experiências, mas dito de forma geral, sim, eu era uma pessoa que era engajada e que sempre estava dentro desses projetos. E isso é uma coisa que, eu não sei se você lembra, né? Quando a gente fez a nossa primeira sessão de consultoria, foi uma coisa que eu te dei um feedback, né? Nesse sentido. É óbvio que na minha posição, eu não sou ninguém na fila do pão para poder apontar o potencial, né, dos candidatos. Mas quando eu vi o seu currículo, você me contou sobre a sua trajetória, me contou sobre as suas ambições, eu falei, olha, Isa, eu confio muito no seu potencial, não posso te garantir absolutamente nada, mas me parece que você tem um perfil, assim, exato que eles procuram. E que bom, né, que eu tive aí a sorte, a felicidade de acertar, vamos assim dizer, nessa, entre muitas aspas, previsão, né? E, Maria, como que foi, né, a sua trajetória no curso também de Direito? Porque hoje aqui o assunto é só Direito, né? E com os meninos foi Engenharia e Ciências Sociais. E como que foi a sua manifestação durante a graduação? Eu acho que nesse mesmo sentido que a Isa iniciou, de que quando a gente começa o curso de Direito, ele parece muito, assim, uma caixinha que não vai te expor a experiências diversas. E aí, nesse mesmo sentido, logo no começo da universidade, eu me engajei bastante em projetos voluntários. Foi principalmente quando eu desenvolvi a minha carreira na ESEC, que eu cheguei a ser vice-presidente de intercâmbios sociais, então a gente trazia intercambistas para realizar projetos sociais, e no ano seguinte eu fui eleita presidente do comitê local. Então deixa eu só te interromper, perdão. Eu lembro que isso foi uma parte, né, muito importante que eu notei na sua trajetória de ascensão de carreira, como que você foi crescendo dentro da organização ao longo do tempo. Isso, exatamente. Essa oportunidade de voluntariado, eu acho que foi um elemento bem importante na minha candidatura,
porque foi onde eu desenvolvi habilidade de liderança, onde eu fui exposta a diversas situações e da gente poder explorar, por exemplo, situações de resolver problemas, ou situações de lidar com outras pessoas. Então, para mim, acho que esse voluntário foi uma parte bem importante. E, por outro lado, por exemplo, eu não tive muito desenvolvimento em questões de pesquisa, de publicar artigo e tudo mais, que foi também um feedback que você me deu, que eu poderia correr atrás desse, vamos dizer, desse gap que poderia ser levantado. E aí outra coisa que foi importante é manter o contato com essas pessoas que fizeram parte da minha graduação, que foi quem eu procurei nesse segundo momento, para que eu pudesse me engajar, então, nessa área um pouquinho mais de realmente participar de eventos acadêmicos e tudo mais, que foi que durante a faculdade, assim, eu não desenvolvi. Então, para mim, a minha trajetória foi mais em relação a estágios e desse voluntariado que eu dediquei bastante tempo e bastante energia durante do meu período acadêmico. Sim, e eu acho que essa informação que você está trazendo aqui para a nossa conversa é muito importante, porque quando as pessoas pensam, né, em fazer um mestrado fora, você não precisa ter obrigatoriamente, como se fosse um requisito, você tem que ter X publicações acadêmicas. Eu acho que isso é algo muito legal da gente desmistificar para as pessoas, né, que estão assistindo, porque fato é, se você tiver publicações, mal não vai fazer, né? Não vai ser algo, não vai ser nenhum prejuízo. Mas se você não tiver também nenhuma publicação ou você tiver poucas, né? Porque a questão não é a quantidade de publicações, mas a qualidade. E isso é muito importante, porque, por exemplo, a Isa mostrou aqui que ela tinha, né, publicações e tal, e você não tinha, e as duas, né, conseguiram ser aprovadas, porque, como a Isa sabiamente falou bem no comecinho, é o conjunto. Eu sempre tenho muita dificuldade em responder perguntas de qual foi o diferencial que te fez ser aprovada. É uma pergunta que eu realmente não consigo responder quando é feita para mim, e eu até queria saber a opinião de vocês, porque eu realmente acho que é a análise do conjunto. Eu concordo. E eu acho que, às vezes, a pessoa pensa que aquilo foi um diferencial, mas o que o Tivni levaria em consideração talvez seja a abordagem que você trouxe ao contar de uma experiência, como você contou a sua história, como você superou um desafio. Eu mesma também não me considero capaz de identificar qual foi ou qual teria sido o ponto que pode ser considerado diferencial. Eu acho que ele não existe. Se eu pudesse dar uma dica nesse sentido, é construir uma trajetória coerente, encontrar um ponto que você se interesse e explorar as oportunidades que isso pode te oferecer. Então, a Mariela, ela achou o que ela se interessava, que era esse voluntariado, essa posição de liderança, e ela focou naquilo para desenvolver não só o aspecto pessoal dela, mas profissional. Então, ela foi ascendendo cada vez mais, ela focou naquilo. Acho que o foco é muito importante. Porque Exatamente. Quando a gente entra na faculdade, ou quando a gente pensa o que a gente vai fazer quando a gente sair da faculdade, o que a gente enxerga é um mundo de possibilidades e várias coisas que eventualmente a gente possa se interessar, mas o foco ele é muito importante e talvez seja um conselho que eu gostaria de ter recebido no início, porque foi um erro que eu cometi. Eu atirei para todos os lados quando eu entrei na faculdade. Então, esse foco, esse objetivo, que eu acho que é uma característica que você tem, Lê, e não é um ponto fraco meu, às vezes eu sou um pouco desfocada, eu acho que é bem importante aí na coerência e nesse conjunto da trajetória. Muito legal, Isa. E, Marie, eu acho que talvez você esteja esquecendo de falar uma outra atividade que você fez, que eu acho que é muito legal de ser citada. Que foi depois da faculdade? Depois da faculdade. Então, a motivação da minha outra experiência, que eu tive a experiência como au pair, foi que eu sempre quis estudar fora de alguma maneira. E aí, voltando para o ponto que a Isa acabou de mencionar na questão do foco, acabou passando, sabe? Não era prioridade, então acabou que esse tempo chegou e eu me formei e eu ainda não tinha realizado o meu sonho de estudar fora. E aí eu percebi que para eu realizar isso, eu precisava ter um nível de inglês que no momento eu não tinha. Aí eu decidi, então, que eu ia fazer o au pair, porque estrategicamente era algo que fazia sentido para mim e que eu podia arcar com as consequências, porque eu estava trabalhando na época, mas eu decidi que eu teria que priorizar outras coisas e essa experiência seria importante para mim.
E aí, então, eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiquei 2 anos como au pair, e eu acho que esses 2 anos foram essenciais, assim, para desenvolver questões de resiliência mesmo, sabe? De aprender Exatamente. a resolver os seus problemas sozinha, porque quando você tem essa experiência, assim, de você não estar no teu ambiente familiar, você não tá mais na tua zona de conforto, você cresce muito, assim, e você tem muitos desafios que você não estava esperando, mas que você desenvolve realmente e que eles vão te trazer muita, não digo força, mas eles vão te trazer motivação para continuar. Sabedoria Isso. também, né? Sim, eu pedi para você falar sobre isso, porque, enfim, recentemente eu tenho recebido muitas mensagens de meninas, né, que são ou acabaram de voltar, né, do programa de au pair, e elas acham que por ser um trabalho que não envolve o intelecto, né, um trabalho mais de organização, de cuidar de crianças, elas acham que não é, enfim, que não é válido, que não é importante. E uma coisa que eu falo com todas as pessoas que chegam até mim é que toda experiência é válida, toda experiência conta. Não importa se, sei lá, qualquer coisa que você tenha feito, intelectual ou braçal, ela te agregou de alguma forma. A questão é o que foi. E aí entra, né, nesse processo de autoconhecimento para a gente conseguir identificar essas habilidades que foram adquiridas ou aperfeiçoadas, né, ao longo do tempo. E quando a gente estava trabalhando juntas, né? Isso foi um ponto até que eu acho que a gente discutiu, que quando eu te perguntei, ok, mas o que você quer estudar? Ah, por exemplo, direitos humanos, mas com que enfoque? Ah, educação. Poxa, é um link, né, que faz muito sentido. Então, às vezes, o que a gente precisa é parar, né, olhar a nossa história, a nossa trajetória um pouquinho mais de longe e para a gente poder ligar os pontos. E meninas, para a gente poder prosseguir, eu queria começar a conversar com vocês sobre a preparação para o programa Tivnin. Como que aconteceu a preparação de vocês para a primeira etapa? Vou começar pela Isa. Eu sei que tem muita gente que descobre o Tivnin há muito, muito antes, né, da graduação, ou mesmo no início da graduação. Foi o meu caso. Outros descobrem já no final, que foi o meu caso, mas eu descobri o Tivnin acho que 6 meses ou pouco tempo antes de eu me formar, não foi tanto tempo antes assim. Então, não era um programa que eu era familiarizada desde o início da graduação, não fiz nada focando no Tivnin, por exemplo, que eu acho que é um grande diferencial. Quanto mais tempo você passar se preparando e focando naquele objetivo, maiores são as suas chances de personalizar a sua trajetória para se adequar àquilo que o Tivnin busca, mas não foi o meu caso. Mas eu descobri o Tivnin no final da graduação, e a partir do momento em que eu ouvi falar sobre o programa, eu comecei a pesquisar e li muito, 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 pesquisei bastante, o que eu acho que é uma coisa essencial, antes mesmo de procurar qualquer ajuda profissional. Eu acho importante que todo mundo verifique, conheça o programa, os objetivos, os requisitos, até para saber se é aquilo que você deseja mesmo. Então, isso foi isso que eu fiz. E logo em seguida eu também conheci o perfil da Letícia. Não foi logo imediatamente que a gente começou a trabalhar em conjunto, mas assim que eu decidi que eu me aplicaria para o Tivnin, a gente começou foi primeiro a consultoria, né, e depois a mentoria. Exato. A minha preparação foi um pouco mais corrida do que o convencional, mas como eu já tinha muito, muito desenhado o meu plano de carreira e como eu sabia exatamente o que eu queria pesquisar, eu acho que isso me ajudou. E o processo de redação, eu acho que eu consideraria a primeira fase mais difícil de se preparar do que a segunda, pelo menos na minha perspectiva, porque é sessão de terapia, de autoconhecimento, que você tem que olhar para sua trajetória. Com a ajuda da Letícia, a gente consegue identificar o que é forte e o que não é. E isso é um ponto que eu gostaria de, inclusive, elogiar o trabalho da Letícia. Obrigada, Isa. Para elogiar, porque eu já te falei isso, eu não sabia falar de mim mesma e reconhecer o que era relevante ou não. Então, às vezes, umas coisas que para mim eram super importantes e que tinham um peso gigante, você me chamou a atenção, né? Me abriu os olhos para falar: não, Isa, na verdade, isso aqui pode ser muito legal para você, mas essa experiência aqui, especificamente para o Tivnin, é um diferencial. Então, conte a história sobre essa experiência. O que eu sozinha, mesmo sendo
parte desse perfil de candidato que pesquisou bastante antes, eu não conseguiria ter esse olhar externo identificando essas experiências. Então, a preparação, isso foi um ponto muito importante também. E o processo de redação, ele durou, não vou lembrar quanto tempo ele durou, mas ele foi bem meses. Foi bem intenso. Foi bem intenso, principalmente no final, que foi quando eu efetivamente parei tudo para ficar só fazendo aquilo. Mas, bom, foi isso. Descobri no final da graduação, comecei a pesquisar por conta própria, contratei a ajuda profissional e sentei na cadeira e escrevi. E tudo isso, né, que você comentou, Isa, é muito importante, porque às vezes chegam, né, perguntas até a mim que são perguntas que são facilmente encontradas. Por exemplo, quantas etapas tem um programa? Ou qual que é a data de inscrição? Ou quais são as perguntas? Essas respostas estão disponíveis até mesmo aqui no canal, né, em que eu fiz outros vídeos. Então, é só uma questão mesmo de tempo, né, para poder assistir vídeos no YouTube, para poder explorar o site oficial do programa, que é a fonte mais confiável, né, que existe, porque às vezes um vídeo que eu gravei, por exemplo, em 2019, em 2 anos ele pode ficar obsoleto se porventura alguma regra mudar. Então, é muito importante, né, esse conselho que você deu de incentivar as pessoas a lerem bastante. E uma outra coisa que eu queria comentar aqui é que eu lembro, assim, como se fosse ontem, quando eu estudei o seu currículo, né, previamente à nossa sessão, e aí eu já tinha, né, algumas ideias sobre o seu perfil, e quando a gente começou a trabalhar na parte, né, de escrita dos essays, que igual você falou, é uma etapa muito desafiadora, uma coisa que eu tive que trabalhar com você Isa, você tem um currículo muito extenso, né? Muito valioso por conta de todas as atividades que você se engajou, por conta da sua proatividade, o perfil que você falou aqui mesmo na sessão. E por conta disso, fato a gente vai ter que deixar muita coisa de fora. E eu lembro que aquilo era basicamente a gente tirando o doce da criança, né? Se a gente tinha um pote de balas, a gente tinha que escolher, tipo, 3, 4 ali preferidas para colocar. Isso foi um desafio muito grande. E eu lembro que eu fiquei com muito medo, enquanto profissional, no seguinte sentido. Porque na minha visão, né, pessoal, quando a gente saía da sessão, eu pensava, essa menina, ela tem um potencial enorme, ela está confiando em mim, e eu tô com muito medo de sugerir que ela coloque uma experiência X, mas na verdade não seja o que o painel quer ouvir, né? E obviamente, graças a Deus, deu tudo certo, mas é uma responsabilidade muito grande. E trabalhar com clientes, né, que tem um perfil como o seu, em que a gente tem que fazer uma seleção, é uma parte que me deixa também assim muito aflita, porque acaba que tudo é um risco, né? Mas esse trabalho conjunto de conversas, de sessões, ajuda bastante. E só mais uma observação. Desculpa, claro, pode falar. Mas é que eu lembrei de uma dificuldade que eu tive durante o processo de redação e que foi uma dica que você me deu e que me ajudou e que eu acho que pode eventualmente ajudar outros candidatos e candidatas também. Eu tenho uma escrita literária. Eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de literatura. Então, escrever para mim também é uma forma de me expressar de forma poética mesmo, quase romântica. E foi exatamente esse termo que você usou, Lê. Você falou que a minha escrita estava muito romântica, muito literária, e que eu tinha que ser mais assertiva, mais direto ao ponto, justamente para adequar as redações ao propósito do Chevening, que não era esse o caminho, né? E isso foi também um ponto muito importante, porque embora eu tivesse pesquisado, como eu disse no início, isso não é uma coisa que você consegue perceber tanto, porque faz muito parte do seu processo criativo de escrita. Então, eu estava fazendo tudo naquela linha do Chevening, do método STAR, mas ao mesmo tempo eu estava empregando um estilo de redação que não era exatamente aquilo. Não que o Chevening não esperasse que os candidatos tivessem aquele estilo de redação, mas era mais literário, mais poético do que deveria ser. Então, eu consegui, eu acho, no final, encontrar um balanço. Eu acho que isso é importante também. É importante a gente incorporar esse feedback, mas, ao mesmo tempo, deixar a nossa marca lá. Não fazer algo totalmente engessado. Então, eu incorporei as dicas que você me deu, mas eu também não abandonei totalmente a minha forma a forma que eu me expresso, a forma como eu me coloco. E eu acho que falando de diferencial, que é um tópico que a gente tratou no início, eu diria que esse
é um diferencial e eu acho que nenhum candidato deveria perder a oportunidade de deixar a sua marca. Então, Exato. se expressar, desde que, obviamente, não tão literário como eu estava sendo, mas deixar a sua marca, a sua personalidade, porque Método Star, o Tivni vai receber aos montes, várias redações. Então, tentar Exato. deixar aquilo que defina quem você é, o que expresse aquilo que você quer passar, eu acho que foi um balanço difícil, mas que eu consegui fazer e que tenho certeza que foi importante para mim. Sim, quando eu estou na fase de mentoria de correção, o meu maior desafio, sem sombra de dúvidas, é fazer os comentários, mas ao mesmo tempo em que eu mantenho a originalidade, né, da narrativa de vocês. Isso é uma coisa que eu prezo muito, porque perceba, se eu fizesse o application para todo mundo, considerando que eu sou uma, a gente teria aí vários candidatos com application iguais, e esse não é o objetivo. O objetivo é realmente corrigir e instruir, né, dessa maneira técnica e estratégica. Mas vamos falar com a Marie para saber como que foi o seu processo para a primeira etapa, Marie, porque a gente sabe, né, que é um processo assim bastante de autoconhecimento antes de fato, né, você chegar ali e escrever. E eu queria saber como que você estava se sentindo antes de, né, de fato, colocar ali a mão no papel, mais segura ou um pouco mais indecisa? Como que foi para você esse processo? Acho que o meu processo foi totalmente o oposto do da Isa, porque, como a gente comentou, eu estava terminando meu programa de au pair e eu sabia que eu precisava de uma bolsa para fazer, então, o meu mestrado. E eu comecei a procurar oportunidades em que eu poderia encontrar essa bolsa, que foi quando eu encontrei o teu perfil no Instagram, e aí que eu comecei a explorar o Tivni. E aí eu cheguei naquele momento de pensar, na época eu estava com 28 anos, daí eu pensei, estou com 28 anos, estou há praticamente 2 anos sem praticar, sem, por exemplo, estar advogando, não desenvolvi academicamente as pesquisas, será que o meu perfil encaixa, será que o meu perfil não encaixa, o que é que eu faço agora? E aí foi quando a gente teve a primeira consultoria, que aí é aquele momento que a gente apresenta a pessoa e apresenta o currículo para você, e você fala, olha, tem um potencial aqui, talvez pode seguir por esse outro caminho, estou dando sugestões, estou falando que aparentemente sim, a gente pode explorar mais. E aí foi quando também passei a adequar algumas outras coisas, de procurar a parte de pesquisa, de publicação, mas também eu vejo que eu ter te procurado logo nesse início foi muito bom para mim, porque eu tive 1 ano praticamente para me preparar. Então, a minha prova do IELTS eu fiz em fevereiro ou janeiro, ou seja, era já um check que eu tinha, que eu não precisava, sabe, estar preocupada em agendar a prova, ou se ia dar certo, se não ia dar certo. E no nosso ano ainda teve a questão da pandemia, que as provas foram canceladas, e daí mudou para... Enfim, eu não precisei passar por esse estresse, sabe, porque eu tive 1 ano para me preparar. E aí, na questão de escrever as essays, também foi ao contrário da Isa, porque eu lembro que eu escrevia, mas eu não explorava o ponto, assim, sabe? Tinha mais para eu entregar ali, tinha mais para eu demonstrar como foi o desenvolvimento, o que é que eu desenvolvi nesse meio tempo, qual foi o resultado disso tudo. E aí que entrou muito o teu trabalho estratégico, do tipo, esse ponto tem que estar linkado com o que você falou lá no começo. Não me apresenta alguma coisa sem ter me explicado de onde isso veio, assim. Então, para mim, o que precisava mesmo era explorar mais o que eu estava escrevendo. Eu precisava desenvolver mais, que vem muito de um lugar que a gente não sabe se apresentar, que, tipo, que eu vejo que a gente se sente desconfortável em falar, olha, alcancei isso, olha, conquistei essa outra coisa. Pra gente é muito desconfortável, tipo assim, não quero parecer que eu sou muito segura de mim mesma. Exatamente. Não é essa a questão, sabe? A questão é demonstrar como eu cheguei no resultado, o que é que eu aprendi, o que ainda, né, eu vejo como as próximas passos, próximas estratégias que eu posso tomar. Marie, esse comentário que você fez, assim, é um dos meus preferidos, porque hoje em dia, né, eu ingressei no campo de desenvolvimento de carreira e hoje, além, né, de trabalhar aí como autônoma, eu também trabalho para uma empresa neozelandesa enquanto mentora. E aí, durante, né, esses meses, na minha experiência, eu já tive contato com clientes, né, que são russos, australianos, enfim, de várias outras nacionalidades. E isso me fez chegar a uma conclusão, obviamente, pessoal, de que
eu ouso a dizer que brasileiros, né, estudantes brasileiros, profissionais brasileiros, tendem a ser muito mais proativos, engajados, melhores talvez mesmo, sabe? Porque e aí entra uma deficiência. A gente meio que cresce, né? Igual você falou, a gente parece que tem vergonha de se vender, ou vergonha de falar que é bom, vergonha ou timidez de expor as nossas conquistas, né? Porque, ai, será que se eu falar que eu sou bom nisso, as pessoas vão pensar que eu tô me achando, vão me achar soberbo? E isso é uma coisa, é um trabalho muito difícil que eu faço, principalmente na parte da entrevista, né? Que a gente vai falar já já com vocês, de deixar isso de lado e se vender, né, com confiança, porém, obviamente, com humildade. Eu acho que é um balanço que a gente tem que encontrar, porque quando eu vi, né, o seu currículo, você tinha realizações, assim, incríveis, sabe? E eu lembro quando a gente conversou pela primeira vez, você não estava muito confiante, e óbvio que eu, Letícia, né, eu só tenho meras opiniões, mas, né, minhas opiniões, obviamente, também tem aí uma carga da minha experiência, então eu não posso eu não posso dar nenhum tipo de garantia, quisera eu, mas eu falava, né, Maria, olha, isso que você tem de bom, sabe? Vamos utilizar esses pontos e valorizar. E eu acho que essa é a grande mensagem para essa finalização do vídeo. Quem estiver assistindo, eu tenho certeza que tem algum ponto na sua trajetória que é muito valioso, que você tem que se vender sem medo nenhum de bater a mão no peito e falar: eu sou muito, muito bom nisso que eu faço. E vamos seguir então, né, para a segunda parte. Eu queria saber, vamos continuar com a Maria, como que foi para você quando você recebeu a notícia de que você tinha sido chamada para entrevista? E como que foi a sua preparação para essa etapa? Então, ainda vindo dessa mentalidade do tipo, será mesmo? Quando eu recebi a notícia da entrevista, eu fiquei muito sem acreditar. Fiquei assim uma semana naquela, tipo, talvez foi algum engano que Eles vão mandar um e-mail aqui falando: ai, Maria, desculpa, a gente cometeu um erro. foi nessa. Mas aí depois eu percebi que não, que o negócio era eu me preparar mesmo para entregar um bom trabalho na entrevista. E aí, de novo, a gente teve a oportunidade de estar trabalhando juntas. E aí você realmente me passou a questão assim: você vai explorar o que você entregou nas essays. Então, você tem que preparar o que está ali, você tem que estudar sobre, mas você também precisa entender que o Chevening é uma experiência não só acadêmica, ela é uma experiência cultural, ela é uma experiência de network. Então, o que vai ser explorado durante esse um ano? E aí eu comecei uma preparação de estudar mesmo, e aí nesse meio tempo, até para mim foi um pouco confuso, porque eu estava preparando minhas respostas e escrevendo. Eu lembro que você me falou, a entrevista, você tem que se preparar falando. Vai na frente do espelho e começa a falar. Isso foi muito importante, porque você vai estar fazendo entrevista em inglês, e não é algo que, digamos, normal para todo mundo, assim, você vai chegar e você vai ter uma hora para falar sobre os teus achievements em inglês. E aí, então, que eu realmente transicionei, né, de me preparar escrevendo as respostas para falar, e aí eu também procurei outras pessoas para a gente fazer entrevistas, o quanto mais eu pudesse... Simulações. Explorar as minhas respostas para quando chegasse o momento da entrevista eu ter segurança de apresentar, mas lembrar que sempre a base vinha das essays, então os exemplos, as experiências, elas estavam ali para que eu pudesse explorar elas no momento da entrevista. E seria muito importante, então, que eu tivesse realmente falando para praticar o que ia ser feito. E a minha entrevista durou mais ou menos 30 minutos, eu acho. Foi bem rapidinho, né? Foi rápida. E eu achei que eles fizeram bastante perguntas, assim, das minhas respostas, que era outra coisa que você também tinha me alertado, assim. E se eles quiserem saber mais, eles vão perguntar. Então, tipo, não se preocupe, isso não é um sinal nem positivo nem negativo, é um sinal de que a coisa tá realmente fluindo. As perguntas que a gente tinha treinado, realmente, elas foram parte da minha entrevista, tiveram outras perguntas, mas foi basicamente, assim, um processo de sair do escrito, né, que foram as essays, para praticar realmente como me apresentar numa conversa, realmente, de fato, numa entrevista. Foi isso.
tudo isso, né, Maria, que você está trazendo, coincide muito com o que os meninos falaram. Quem ainda não assistiu, é só voltar, né, um vídeo aqui no canal em que eu conversei com um engenheiro e com um cientista social, né, que foram aprovados, e eles falaram a mesma coisa, né, porque os dois trabalharam comigo nessa etapa também. E entrevista, você até pode ter o seu application, né, ali como referência para poder te nortear. Mas uma coisa que eu falo com as pessoas que trabalham comigo e também aqui, né, no canal, para quem quiser pegar essa dica, treino de entrevista é prática. É você falar sozinho na frente do espelho, convida família, amigos, outros candidatos, né, com quem você se identifique para fazer simulações. Quanto mais pessoas você treinar, melhor, porque a gente se sente desconfortável e é justamente esse o objetivo. Antes a gente se sentir desconfortável durante o treino comigo, com uma amiga, com a família, do que na hora do painel, né, examinador. Porque quando você chega lá, você já está tão preparado que as coisas parecem fluir, né, mais naturalmente. E aí eu até queria perguntar para a Isa, como que foi aí a sua preparação para a segunda etapa e a sua entrevista, Isa? A minha trajetória nessa segunda fase coincide muito com a experiência da Marie, então eu recebi a notícia com um misto de incredulidade, ansiedade e, meu Deus, e agora que eu vou fazer? Mas à medida em que você vai acreditando, que você vai aceitando que aquela conquista é realmente sua, vai ficando mais fácil você se empoderar disso e se sentir mais segura para falar sobre isso, para contar a sua história para o Tivni. E assim que eu recebi, então, assim, fazendo um resumo do que aconteceu desde o momento em que eu recebi a notícia do Tivni, assim que eu recebi o e-mail, eu entrei em contato com a Letícia e a gente já combinou as sessões para mentoria de entrevista, que foram muito importantes, porque embora eu não estivesse tão preocupada com como eu me expressaria ou como eu contaria a minha história, porque essa era uma parte que eu tinha segurança, eu gosto de falar, eu gosto de contar, então eu não estava tão preocupada com essa parte, mais especificamente com o que trazer. Então, isso foi muito importante, porque, assim como a Maria, eu comecei escrevendo, mas eu não acho que isso tenha me atrapalhado. Por quê? Porque eu preciso de visualizar as coisas para eu conseguir me organizar. Então, eu não escrevia as respostas. Eu não escrevia, por exemplo, a Lê mandou a lista de perguntas, que coincidiu bastante, como a Maria falou, com que eu fui perguntada no Tivni. Então, com base naquilo, e no conjunto que a gente vai pesquisando também nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, eu montei um documento meu, e para cada pergunta, eu ia especificando qual experiência era relevante, conectada ao que estava sendo perguntado. Então, você foi bem estratégica, né, Isa? Foi, é como se fosse... a minha janela do meu quarto, assim, em frente ao meu computador, tava... Depois, talvez a gente até consiga... Se eu tiver uma foto, eu te mando. A gente coloca aqui no vídeo. Vou tentar achar uma foto. Mas ela tava lotada de post-it e as cores eram correspondentes às habilidades que o Tivni queria. Então, para liderança era rosa, para networking era amarelo, e cada uma delas tinha a experiência que eu ia falar em determinada pergunta, além do documento online, que eu também organizei com isso. Então, isso me fez visualizar exatamente o que eu deveria falar, não em determinada pergunta. Por exemplo, se eles perguntarem essa frase, fale isso. Mas saber contextualizar com base na modificação que eles estavam fazendo na pergunta, com base na contextualização que eles estavam fazendo, saber trazer essa experiência. Então, escrever me ajudou nesse sentido, mas eu também não aconselharia escrever uma resposta inteira e decorar, porque eu acho que isso é o caminho. Isso, e assim, com todo respeito, se você recomendasse isso, né, eu ia falar, discordo, né? E que bom que a gente está bem alinhada nesse sentido. E por que eu falo isso? Porque tiveram clientes, né, com quem eu trabalhei para a fase de entrevista. Gente, é batata, né? Você decora uma frase quando você entra na situação de entrevista, é muito normal, é muito provável que você dê um branco. E aí você dá o branco, você fica nervoso, você gagueja, você não responde, e aí, né, acaba que por consequência negativa, você não atinge aquele nível esperado. E eu acho que essa dica da Isa de anotar palavras-chave no post-it para você visualizar e lembrar, excelente técnica. Mas, de fato, né, assim, escrever, olá, painel, meu nome é tal e quero falar sobre e decorar,
é assim, gente, furada. Não façam isso. Pode falar, Isa. E outra coisa que eu ia falar é que foi uma dica que você deu também de se ouvir, né? Então, assim, para além de visualizar o que você tem que falar e para além de saber quais experiências você vai ressaltar, se ouça. Então, eu também, eu não cheguei a me gravar, porque eu sou uma pessoa muito crítica, autocrítica e crítica também. Então, se eu me gravasse e me ouvisse, eu ia sempre achar muito ruim e talvez isso me desmotivasse. Mas para pessoas que atrapalhar. Isso, mas para pessoas que conseguem lidar melhor com isso, foi uma dica que a Lê deu e talvez seja muito valiosa para você conseguir identificar ali os seus pontos fracos. Mas para mim, eu tentei fazer isso, mas eu achava tão ruim. Falei, não, eu vou só me ouvir mesmo, e à medida que eu ia me ouvindo, eu ia me corrigindo, sem gravar. Então, me ouvi. Foi uma dica que ela deu e foi sensacional. E assim, o que eu treinei para essa entrevista, gente, foram as pessoas, elas têm que ganhar essa bolsa comigo. Foi muita gente me ouvindo, muita gente me ajudando. Eu fiz amizades ao longo do processo de preparação para a entrevista. Então, uma bolsista da Argentina hoje é uma das minhas melhores amigas lá em Londres, que a gente se encontrou no processo de preparação. A gente treinou, sei lá, a gente fez umas 7 entrevistas, mock interviews, e me ajudou bastante. Então, se ouça, mas também deixe que outros te ouçam para te ajudar, para te dar segurança. Às vezes, assim, eu não estava me sentindo preparada o suficiente, eu estava achando que meu não discurso, né, mas que as minhas respostas estavam talvez um pouco engessadas, justamente por essa visualização que eu tinha criado. Aí eu ouvia, e era só uma dica que a pessoa dava de uma naturalidade, de me soltar, a linguagem corporal. Então, se dê a oportunidade não tenha medo das críticas, abrace, assim, que as pessoas puderem te oferecer e confie também nas dicas da Lê, porque o que ela fala tem muito embasamento, tem muita experiência envolvida. Então, tudo que ela falou em relação ao processo de entrevista, como se portar, não decorar, não deixar nada colado para você. No meu caso, a entrevista foi virtual, né? Então, não deixar nada colado para você ficar preso àquilo. Seja natural, encontre a forma como você se sinta mais confortável para se expressar. E treine bastante, porque quanto mais eu treinava, mais segura eu ficava. A minha entrevista durou quase 1 hora, foram cerca de 55 minutos. Eu tava arrasando, muito tranquila. Tava à vontade, fizeram piada. O Tivinin não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças. Ninguém tá ali para te deixar desconfortável. É verdade, eles são muito amigáveis, né? Eles criam um ambiente ali bastante confortável mesmo, para como se fosse uma conversa, né? Bem informal. Quer dizer, não vou dizer bem informal, mas uma conversa tranquila, com a formalidade devida, né? Que é inerente aí a um processo seletivo. Mas eu gostei, Isa, muito de 2 coisas que você falou que eu até queria ressaltar aqui para quem está assistindo. A primeira é como que a sua entrevista e a da Marie foram diferentes no sentido do tempo. Obviamente nas perguntas também, mas isso sempre né, para vários candidatos. Porque muita gente me escreve assim, Letícia, minha entrevista durou 20 minutos, meia hora. Letícia, minha entrevista durou 1 hora. E é o que eu sempre falo, os 2 polos sempre vão achar que eles são péssimos. A questão da duração do tempo não diz nada a respeito, né? Porque, por exemplo, a Isa, que fala mais, que achou, às vezes, ali no painel uma oportunidade para desenvolver mais, ela conseguiu conversar e beleza, foi aí quase 1 hora. A Maria, em contrapartida, pode ter sido muito mais objetiva nas respostas, mas como a gente vê aqui, né, não foi nada de ruim, né, que tenha feito com que ela não ganhasse a bolsa, tanto é que ela está aqui agora. Então, assim, não fiquem preocupados em relação ao tempo, até porque nos grupos, né, a gente vai ver várias pessoas falando diferentes horários de duração, e às vezes a gente tem que, a gente tem que saber como que a gente reage a isso, porque se for um tipo de informação que vai te deixar ansioso, é melhor não ficar por dentro desse tipo de informação, porque eu acho que o grande segredo para a semana da sua entrevista é você focar em você, tá bem, tá calmo, e, enfim, esse era o primeiro ponto. E o segundo é esse que a Isa falou de fazer networking. Você não precisa ser agraciado com a Bolsa Tivnin para começar a focar no seu networking. Você começa durante o próprio processo e tomar essa iniciativa de treinar com outros candidatos brasileiros, com candidatos de diferentes países, é uma dica assim de ouro, porque você não só
vai estar aprendendo com outra pessoa, mas muitas das vezes também você pode fazer uma amizade internacional, né, que, enfim, pode vir aí a perdurar por vários anos. Então, é uma dica muito especial também que eu queria te agradecer, Isa. Lê, só mais uma dica que eu lembrei aqui. Você comentou comigo na nossa consultoria sobre tentar fazer uma pergunta no final, ou tentar mostrar de alguma forma, tentar criar um laço no final, alguma coisa que demonstrasse que eu não estava ali só passivamente sendo perguntada. E isso é uma coisa que eu refleti muito, porque além de ouvir isso de você, em outras entrevistas que eu fiz só para o pessoal saber, por eventual candidato aí que passar para a segunda fase, no grupo do Facebook você consegue fazer esse contato com os candidatos de outros países. Então, mandei uma mensagem lá, tenho interesse em fazer mock interviews e fiz com várias pessoas. Mas, bom, voltando ao tópico da pergunta, eu fiz essa pergunta no final, eu fiz uma pergunta no final, e daí eu recebi várias informações em retorno que eu acho que foram muito importantes para mim. Eu não vou falar minha pergunta aqui para não, enfim, não... Para nas entrevistas de 2021 todo mundo fazer a mesma pergunta. Exatamente. Isso acaba prejudicando todo mundo que optar por essa estratégia. Mas, enfim, foi uma pergunta que exigia que eles me dessem informação em retorno, mas ao mesmo tempo era uma coisa muito interativa. E eu senti que a recepção deles à pergunta foi muito positiva. E você não pode ter, quando a minha entrevista foi online, possivelmente, acho que talvez isso não mude, né, agora nesse contexto 2020, 2022, mas enfim, eles falam para você não ter nenhum papel, não pode ter nada ao seu redor, até o mecanismo de segurança. E na pergunta, como o meu entrevistador, ele estava me dando tanta informação, eu falei, olha, eu posso pegar um papel para anotar tudo que você está me falando e tal, e ele, claro, riu, fez piada, claro, e aí peguei o papel, anotei, a gente ficou, assim, a partir da minha pergunta, mais uns 5 minutos falando do assunto. Os outros entrevistadores também fizeram considerações, então eu acho que é uma dica boa, porque mostra o seu interesse. É óbvio que não tem que ser uma pergunta sobre algo que eles já falaram ou algo que esteja no site. Tem que ser uma coisa interessante, específica, mas é uma dica que eu acho legal também, mostra personalidade, eu diria. Nesse mesmo sentido, se eu puder acrescentar, seguindo a mesma dica que ela deu, eu também fiz uma pergunta, mas eu explorei algo que eu tinha falado lá do começo, assim, sobre minhas experiências e tudo mais, e se eu teria, por exemplo, a oportunidade de continuar desenvolvendo o que eu tinha mencionado, assim. Então também foi legal, porque deu para fazer uma conexão e realmente eles são bem receptivos, assim, à pergunta. Eu acho que é legal quando você sai desse papel, assim, eu não estou aqui só respondendo perguntas, eu estou interessada, eu sei quais são as tendências e tudo mais, isso é bem legal. Legal, meninas, muito, muito obrigada aí pelas dicas. E agora, né, que a gente está entrando aqui no finalzinho do nosso vídeo, eu queria perguntar para as duas, né, bem brevemente, considerando que as duas estão estudando na Queen Mary University, que foi aonde eu também me formei no mestrado, como que está sendo a experiência, né, de fazer um mestrado na área, né, do direito, enquanto grande área, durante a pandemia? Está sendo desafiador, porque... Por um lado, parece que a questão assim, de encontrar com outras pessoas numa universidade internacional é algo que a gente vem com muita expectativa, sabe? E o fato de agora, então, porque a gente vai ter os próximos semestres, vai ser online, assim. Então, é desafiador no sentido de que essa expectativa não está sendo encontrada, mas é que, ao mesmo tempo, está acontecendo com todo mundo. Você não é um grupo isolado, sabe? Então, ela também abre outras oportunidades para que você, como pessoa, você ativamente procure essas pessoas, sabe? Que você faça o seu networking de uma maneira um pouco mais consciente, talvez, sabe? Você sabe que dessa forma, como a gente estava acostumado, não está acontecendo no momento, mas que você pode ainda fazer alguma coisa. Mas a qualidade do ensino é surreal, assim. A gente sai também de um ensino no Brasil que você está acostumado com certas coisas, certos procedimentos, e aqui muda bastante. Então, o choque cultural, ele também existe. E é muito bom para a gente ver, assim, para abrir e expandir os horizontes, assim. Então, eu estou bem feliz, apesar de reconhecer que existem muitos desafios nesse 1 ano que a gente está aqui. Que bom, Maria, que, assim, no geral, né, está sendo uma experiência positiva, apesar dos pesares, porque eu acho que todo mundo sabe, né, ou pelo menos infere, que existem dificuldades em uma situação, né, normal, no sentido de tempos não pandêmicos, e ainda mais, né, isso dobra ou triplica
quando a gente está numa situação de lockdown, igual a gente está aqui agora em Londres. Mas que bom que, né, no geral, tá sendo aí agregador para você. E para você, Isa, como que está sendo aí o seu mestrado em Technology, Media e Communications? Acho que é esse o nome, né? Bom, eu não vou mentir. Eu tô achando muito desafiador, como talvez já tenha dado para perceber. Eu sou uma pessoa que gosta de contato, eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Então, não ter essa troca presencial, para mim, tem sido um grande desafio. Como eu disse no início, eu aprendo muito na prática, aprendo muito na experiência. Então, eu aprendo com a pergunta das outras pessoas, eu aprendo com um olhar, com uma dúvida. Esse tipo de estímulo, para mim, é muito importante. E o ambiente virtual, ele limita um pouco essas interações. As pessoas, elas não se sentem confiantes o suficiente para perguntar ou para responder. Então, eu sinto que essa limitação tem sido desafiadora para o meu processo pessoal de aprendizagem. Mas, como a Maria falou, eu concordo plenamente que a qualidade do ensino e a qualidade dos professores, ela permanece absolutamente a mesma durante esse período, e que é um período que é igual para todo mundo. Então, não é só a gente que está passando por isso. Não somos só nós que estamos enfrentando esses desafios. Mas eu acho que eu estou aprendendo a desenvolver outras habilidades, estou aprendendo a superar esses desafios, mas eu estaria mentindo se eu dissesse que está sendo fácil ou que não está sendo desafiador. E agora, meninas, pra gente, assim, começar a terminar mesmo, né? Eu não sei o que o pessoal tá achando até agora, né, desse vídeo que tá bem grande, o que eu acho ótimo, porque é conteúdo, assim, riquíssimo para quem realmente quer ser um bolsista Chevening. E eu queria terminar com uma pergunta que o pessoal fez lá no Instagram para cada uma de vocês. Então, eu vou começar pela Marie, que é a seguinte: qual a etapa mais desafiadora para você ao longo do processo e o que você fez para superá-la? Sem sombra de dúvidas, a primeira fase, que é a de escrever as essays, foi a mais desafiadora, porque é onde você tem que identificar os pontos que você vai explorar para se vender, como a gente comentou anteriormente. Então, para mim, pessoalmente, essa foi a fase mais difícil. Eu acho que é importante você imergir nesse processo de autoconhecimento, de você reconhecer que as suas conquistas não quando você está apresentando elas, você não está deixando de ser uma pessoa humilde, você está demonstrando o que você fez e como você fez. Então, eu acho que essa parte é muito importante e ela tem que ser explorada, e que você se permita, sabe, olhar para a tua história, e quem sabe você vai precisar de um olhar externo, que é normalmente o papel da Lê nesse sentido, assim, olha, isso aqui está linkado com as tuas outras experiências, isso é importante que seja explorado. Então, para mim, essa parte de explore mais isso, olha esse outro acontecimento, olha esse outro resultado que você trouxe, ele deve ser explorado. Para mim, isso foi fundamental, assim, para conseguir, então, apresentar o que eu precisava apresentar do meu perfil para o Chevening. Legal. E agora, a pergunta que eu tenho para a Isa é uma pergunta até que a gente discutiu um pouco no começo, mas, assim, Isa, eu quero que você tente dar uma resposta para essa seguidora que deixou a seguinte pergunta, que foi: o que você usou como seu diferencial na application? Bom, como a gente já disse, né, é difícil apontar algo que seja um diferencial, mas olhando assim com um olhar externo, como se eu estivesse olhando a minha candidatura, eu diria que a coerência das experiências, o fato delas estarem todas conectadas. Então, eu tive a oportunidade de ser monitora de direito civil na faculdade, depois eu passei para o processo civil, depois eu fiz uma pesquisa que está, em alguma medida, relacionada com a minha dissertação. Ao mesmo tempo, as minhas experiências de liderança e de networking, elas estavam também, de certa forma, conectadas com o meu projeto de pesquisa e também com a minha trajetória acadêmica. Então, eu conseguia, ao longo do meu processo de redação, conectar não só um parágrafo no outro, mas uma experiência à outra, o que eu acho que pode ser considerado um diferencial, porque demonstra essa coerência necessária para você conduzir um mestrado, para você conduzir essa experiência da bolsa, que é o Chevening, que vai além, né, dessas fronteiras acadêmicas. Então, eu acho que buscar tudo estava ligado. Então, buscar essa ligação para você chegar e apresentar uma proposta coerente, porque muito além das suas experiências, eu acho que isso é importante a gente ressaltar, é muito importante que você consiga demonstrar como elas
podem ser valiosas e como elas podem ser utilizadas pelo Tivning. Então, não adianta você ter uma carreira acadêmica e profissional brilhantes, você ter trajetórias nessas duas áreas que sejam invejáveis, se aquilo não está conectado com o seu plano de carreira e se aquilo não está conectado com o que você pode dar ao Tivning e receber em troca. Isso é uma coisa, até complementando aqui, é uma coisa que eu falo bastante, né, nas minhas mentorias, porque o Tivning, vocês têm que, quem tiver interessado, tem que olhar para o programa como um programa diplomático. Então, eles não querem, você não tem que só querer a bolsa, você tem que querer a bolsa, mas você tem que demonstrar também como que você é importante, como que você vai contribuir para o programa. Então, ter bastante claro nessa visão diplomática, bilateral, que é realmente uma relação, né? Assim como todo relacionamento é uma via de mão dupla. As duas partes se doam, as duas partes se beneficiam. Então, eu queria, né, aproveitar então esse finalzinho para poder agradecer vocês duas pela participação. Quem tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que as meninas podem acompanhar também e responder vocês. E no mais, muito sucesso a todos os candidatos que vão tentar a bolsa nesse ou nos próximos anos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixem o seu gostei como forma de impulsionar o canal e assim levar esse conteúdo para mais pessoas. E me contem aqui nos comentários quais foram os pontos que mais te chamaram a atenção. Às vezes a gente acha que o curso de Direito se resume à advocacia e concurso público, mas a verdade é que existe um mundo de oportunidades para você poder explorar. Por fim, se você tem interesse em se preparar comigo, é só conferir no meu website www.leticiabitencourt.com como funciona o meu trabalho ou me mandar um e-mail para contato@lbaa@gmail.com manifestando o seu interesse, porque eu te explico tudo por lá. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá a gente interage diariamente no Instagram @Direito no Exterior.